Ei, Marcelo Bezerra, como é que você vai? Nelson Brito, tudo bom? Boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, boa Pois é, qualquer hora. depende do horário que o pessoal estiver ouvindo a gente aqui. Então, pessoal que está aqui nos assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite. E qual que é o tema hoje, Nelson? Então, eu estava catando aqui porque a gente está buscando algumas informações aqui, né, o que que a gente pode falar. Eu acabei dando de cara com uma matéria falando que alguns pesquisadores, né, eles acabaram publicando, né, fazendo disclosure de 56 vulnerabilidades que impactam dispositivos de IoT em pelo menos 10 fabricantes. É o número, é um número significativo, né? É um número significativo. Mas sabe que OT, na verdade, está aí se tornando também aí uma área de preocupação. Eu fiz uma pesquisa, não, pesquisa, modo de dizer, né, mas um estudo faz um tempo sobre hospital, né, que é um OT específico, OT hospitalar, e também é uma área também cheia de vulnerabilidades e que às vezes, na verdade, talvez fosse até um foco menor, né? Foco menor aí de pesquisador de vulnerabilidade e o pessoal agora está virando o olho, né? Está começando a analisar isso aí com mais carinho, com mais cuidado. É. O que é mais impressionante que eu estava lendo aqui é que fazia tempo que eu não via assim uma conjunto de vulnerabilidades assim, sabe, liberado, informação. Eu não sei se tem todas as informações relacionadas a como explorar e tudo mais, mas já existem até vestígios de que está sendo utilizado algumas dessas vulnerabilidades. Mas a grande questão é a quantidade de vulnerabilidades. 56 vulnerabilidades, assim, de uma hora só, e que afetam, que eu estava lendo, 26 dispositivos de 10 fabricantes, é muita coisa. E aí, o que me leva a crer é o seguinte, né? Tá até ficou bem legal quando eu li a matéria, porque a gente fala muito de security by design, né? E aí aqui os caras estão chamando isso, né? Os pesquisadores chamaram de insecurity by design. Então, quer dizer, não tem mais a segurança por design, existe a insegurança por design, né? E aí são vários fabricantes. Eu não vou falar aqui o nome para a gente não fazer nenhuma campanha aí contra, né, os fabricantes, mas quem procurar aí na internet 56 vulnerabilidades de OT, né? E aí é bom ressaltar também que OT é muito voltado à parte de automação, né? Aquela tecnologia operacional, é a tecnologia de planta, de Industrial, fábrica, fábricas. né? Então, assim, e chama muita atenção porque vai desde coisas que vão de óleo e gás para parte química, nuclear, de energia, distribuição, manufatura, tratamento de água, mineração. Ixi, tem muita coisa aqui que pode estar envolvida com essas vulnerabilidades. E aí existe uma lista de CVEs que foram incluídas, né? Todas de 2022, quer dizer, foram reportadas realmente esse ano. E se a gente vê, por exemplo, aqui que eles falam que muitas delas são teóricas, né? São vulnerabilidades teóricas, mas tem algumas ameaças que não são só teóricas. Como, por exemplo, a execução de código remoto em um controlador de um fabricante, né? Que já está sendo explorado por eles chamam de State Aligned Actor, né? Quer dizer, é alguma coisa patrocinada por algum estado, né? Por algum governo, que é Chernobyl, que eles chamam, né? Que é justamente parte de um malware que é sofisticado que foi nomeado como Pipe Dream, ou também conhecido como InController.
E aí, se você for ver, existem vários outros malwares, né, que estão sendo desenvolvidos que vão de encontro a essas infraestruturas críticas, né? Porque o OT trata de infraestrutura crítica, como por É. exemplo, Industrier 2, Triton, você tem o InController, entre outros, né, que tiram proveito dessas vulnerabilidades. Então a gente vê aqui, e a gente já teve isso há algum tempo atrás, né, alguns anos atrás, né, que foi justamente o ataque que teve no refinamento de urânio, né, de um governo e que dois governos foram supostos atores, né, principais desse ataque, né? Então a gente está vendo que nada mudou nessa pandemia, com a guerra agora no leste europeu, a gente vê que isso tem se tornado mais ainda é, prioridade para os governos fazerem ataque à infraestrutura crítica, porque não só eles conseguem poupar soldados, não precisam ter uma ação militar real, né, para que eles tenham ganhos, né? Por exemplo, se o cara tivesse, ao invés de tomar uma base nuclear no país europeu, se ele tivesse feito um ataque desse, teria tido o mesmo impacto. A paralisação, a falta de energia, a falta de água. Atacou a infraestrutura crítica, você acaba atacando a economia do país, né? É desde o Stuxnet, né, que, que trouxe a público essa questão, né, de você Sim. fazer um ataque, você fazer um ataque a uma estrutura industrial bem-sucedido, uma sabotagem bem-sucedida, né? É desses que você viu aí, né? Quer dizer, porque são 10 fabricantes, né? Então, isso é uma coisa específica, né? Uma falha de desenvolvimento, né? De design, né? Que é geral. A correção ou mitigação passa por software ou exige mudança de hardware também? Porque aí é mais complicado, né? Porque substituir o Assim, hardware é complicado, né? a maioria, cara, é muito parte de bypass de autenticação, credencial em plain text, ou alguma coisa relacionada a uma criptografia, algum algoritmo criptográfico que é quebrado, é arriscado, entendeu? Então, alguns têm até credenciais hard-coded, a gente já viu isso daí acontecendo muito, né? Já não é de agora. Então, nesse caso, quando a gente fala de hard-coded credentials, por exemplo, aquela credencial que está fixada no código, que não tem como mudar, é algo que é um pouco mais complexo, né? Para você poder fazer a correção disso. Porque como está hard-coded, tem que saber se isso daí está dentro de um firmware que pode ser atualizado ou se isso daí está por Remotamente. parte desse É. equipamento e que não existe como você atualizar. Mas pelo que eu estou vendo aqui, dá para você atualizar tudo. A grande questão é, a maioria das pessoas que trabalham com o TI agora estão começando a ter essa ciência, mas elas não se preocupavam muito com segurança, né? Ah, mas a maioria deles aqui é relacionada a falhas básicas, né? Bypass de autenticação. Cara, como que pode fazer um bypass de autenticação? Não tem como. Você não pode deixar isso acontecer, entendeu? Uma criptografia que traga risco, uma criptografia mal implementada, o que não seja, sabe, muito eficiente para que você realmente mantenha aquele código criptografado, aquele tráfego criptografado, é complicado. E passar as credenciais em plain text, pô, isso daí é É muito anos sério, né? 80. É muito sério. É Eu muito anos lembro, assim, 80. é, uma das primeiras apresentações que eu vi sobre segurança de OT, faz muito tempo, né? O primeiro slide do cara foi uma fábrica pegando fogo, né? Em que o texto era não há backup. Não tem mesmo. Assim, aquilo me chocou, porque a gente, assim como você está comentando, né? Tem uma cultura baixa de segurança, ainda persiste.
esse mundo de OT, mas também o pessoal que estava trabalhando em OT, que ia no passado para trabalhar esse ano de OT, vindo de IT, tinha uma outra visão também, né? Tinha outras prioridades. Então a gente tem outras prioridades, né? Porque a gente volta à última situação, a gente consegue voltar a um backup, consegue voltar à última situação. é, então a gente consegue interromper, você faz uma janela de manutenção que você pode interromper o funcionamento de um banco de dados e, não, e dependendo da planta que você estiver mexendo, se você interromper, ferrou, né? Você não pode interromper a operação dependendo de uma mina, dependendo do que você estiver operando lá, você não pode interromper, não pode parar, né? Então é um outro mundo e essas questões são muito sérias. Realmente é muito sério, né? É, Assim, tem mudado um pouco a percepção do pessoal de Oiti, né? Hoje em dia você pega o pessoal de Oiti, você vê que tem resiliência e você tem a parte de que você consegue ter não é backup, mas é uma contingência da operação. Não existe backup do que está acontecendo ali. Eu lembro, muito tempo atrás, a gente participou de um projeto de implementação de IPS em algumas usinas, né? E eu lembro que a gente foi fazer uma avaliação física, né? Para a gente poder ver onde é que ia implementar e tudo mais. Cara, você vê muita coisa assim, tipo, não tem ar-condicionado para aclimatação de equipamentos. Às vezes os equipamentos são equipamentos de controle que eles rodam em computadores muito antigos e em sistemas muito legados, porque está funcionando. Então, como você falou, às vezes o cara não tem uma contingência, não existe aquela resiliência da operação e o cara não pode parar, não tem como trocar, entendeu? Que isso pode impactar profundamente o dia a dia do chão de fábrica, né? é, E quando eu passo sobre essas vulnerabilidades que os caras acharam, né, que os pesquisadores acharam, porra, 38%, 10,56, 38% permite você comprometer credenciais. 21% você consegue manipular o firmware. Impressionante, né? é. 14% permite que você Quer execute dizer, código dá arbitrário. para você entrar no dispositivo, alterar o firmware, sair Manipulou fora ele, manipulou, e pronto. deixou um backdoor ali, tá feito o trabalho. É, Entendeu? e também você tem uma situação também que eu já vi, né, que muitos equipamentos desses, eles são bem desprotegidos, né, no chão de fábrica, né? Então, tem como alguém, obviamente alguém vai ter que ter o acesso, né? Não é uma questão, não é qualquer um que vai entrar numa área de operações, né? De uma fábrica ou de uma mina ou tal, transportadora. Mas enfim, né? Muitas vezes eles estão em gabinete sem a menor segurança, né? Sem Então, acondicionamento nenhum, não tem como é, você, sabe, não existe assim. Quem já teve oportunidade de trabalhar em chão de fábrica sabe o quão perigoso isso é. Você tem que passar por um curso para você ter acesso, caso de emergência, são coisas bem consideradas. Como você estacionar o carro, né, numa fábrica. A maioria das pessoas elas não param de frente, elas param de ré, que é para poder ter uma saída mais rápida, né, em caso de emergência, poder sair. E você passa por um treinamento de, sei lá, às vezes 15 minutos, meia hora, tem que andar com, porra, sabe, com protetores e com roupas especiais, proteção especial, capacete, esse tipo de coisa. E é impressionante como existe esse tipo de conscientização para o perigo que é você trabalhar ali, mas aí, em contrapartida, alguns não levam em consideração o que tem mudado, né? A gente tem que ser também sincero com relação a isso e realista. Tem mudado, né? Através do tempo, isso tem ficado mais predominante na cabeça das pessoas o quão arriscadas são essas infraestruturas. Inclusive, existem padrões que são voltados somente para infraestruturas críticas.
Mas você ainda vê muito, sabe, aquela coisa cultural, né, que você tinha lá atrás, você ainda tem esse, eu não gosto de usar a palavra ranço, porque é um negócio que, sabe, não é bem isso que significa, mas existe toda aquela sequela cultural que você carrega, né? A herança cultural de você não levar em consideração certos aspectos com relação à segurança cibernética ou segurança de OT nesse caso. E aí você tem, de um lado, um treinamento de conscientização para que você tenha acesso a essas áreas, mas em contrapartida, essas É, áreas, uma vez que você tem acesso a praticamente tudo. quer dizer, a segurança física é absurdamente alta, né? Treinamento, conscientização e tal. E a segurança digital não é, né? E não é novo, viu? Assim, eu me lembro que esse processo de digitalização de plantas, eu me lembro de um projeto mais de 20 anos, né? Tava bastante tempo, né? Bem mais de 20 anos, na verdade, estava meio começando, que era justamente um processo de digitalização do controle de PLC numa siderúrgica, né? Então, o pessoal passou fibra ótica. Meu papel lá era justamente instalar uns conversores que fazia a conversão do sinal de fibra ótica, né, digital. Nem sei se era IP, devia ser IP, né? Devia ser IP, que fazia a conversão com PLC, né? Então, quer dizer, é um processo antigo, quer dizer, as indústrias estão nesse processo de digitalização há décadas, né? É, E você vê que não, quer dizer, não teve um avanço tão alto como a gente teve em TI, né? E que por você necessidade o pessoal teve que procurar treinamento e recursos de segurança, né? É porque era algo muito popular, né? O TI ficou muito popular. Todo lugar tinha alguma coisa de TI e se tornou muito popular, né? Muito, assim, era muito abrangente, todo mundo teria acesso. Já na área de IoT, você é um pouco mais complicado. Você tem essa lógica que nós temos de TI até um certo ponto. Dali para frente, isso muda. O mundo vira de cabeça para baixo, é um outro mundo. É um mundo totalmente diferente. E as pessoas têm conhecimentos diferentes. Você tinha pessoas que eram focadas em tecnologia, que trabalhavam na parte de TI e iam até uma certa área de OT. Dali para frente era engenheiro. E a cabeça do cara é outra. A cabeça do cara é manter aquilo ali no ar. É manter aquele negócio funcionando, seja lá como for. Tá funcionando do jeito que tá, deixa funcionando. Entendeu? Não mexe. Time que está se ganhando não se troca os peões. Mas, na verdade, isso mudou. E aí a gente vê uma mudança característica onde você fala até de IDMZs atualmente, né? Já tem algum tempo que já existe esse termo de IDMZ, né? Que é Industrial Demilitarization Zone. É, Então você tem essas áreas que antigamente a gente levava esse conceito todo para a internet e tudo mais, e isso está voltando para o chão de fábrica e está criando aqueles perímetros da fábrica para que você consiga ter esses controles e até criar camadas de como você vai acessar cada uma dessas regiões, né? Mas é um assunto bem interessante. Agora, o impacto é grande: 56 vulnerabilidades, 10 fabricantes, 56. 26 dispositivos. Esse pessoal vai ter trabalho para corrigir essas coisas todas, vai ter que. E assim, não vai ser da noite para o dia, né? Não é da noite para o dia. E aí eu lembro também de conversar com uma das figuras que marcou muito a minha carreira profissional, Léo Zimmermann, né? Que, puta, faz tempo que eu não falo com ele, mas eu lembro de a gente ter viajado uma vez, né? Eu e você, a gente tinha perdido aquele voo, tivemos que saltar lá longe pra caramba da cidade, voltamos de van, foi uma peregrinação, foi quase um safari. É, E a gente conversou, fizemos uma apresentação, ficou tudo maravilhoso. Ele virou, pô, tá maravilhosa a apresentação. Eu desci na época eu fumava, eu estava fumando cigarro com. Ele não fumava, né? Mas ele desceu comigo, tomando café, eu fumando cigarro, conversando com ele. Ele falou, ó, tá maravilhoso, mas qual é o impacto disso para a operação aqui? Ó?
Aí eu dei para ele um exemplo, né? Você imagina, você tá, sei lá, imagina que você está enchendo de água um, um caminhão. Esse caminhão tem vários containers, né? E de repente você não consegue controlar porque você perdeu o controle, você de uma forma displicente você começa a encher só o lado esquerdo do caminhão e aquilo fazer tombar, né, aquela carroceria, né? Se o motorista estivesse dentro, se tivessem pessoas dentro desse caminhão, qual o tamanho desse caminhão? Aonde que ele está? Essa água ela está tóxica ou não está? Como é que isso daí vai impactar o meio ambiente? Então você tem a perda monetária, você tem a perda econômica, você tem a perda ambiental, você tem a perda de vidas, você tem uma opção de coisa que você envolve isso, e você traz um risco que é inerente a uma coisa que é uma ameaça apenas. E uma ameaça é uma ameaça, até ela se tornar risco, né? Então, assim, tinha um mundo realmente fascinante. É, Infelizmente, ainda precisa de muita. A gente vê aí, ainda mais agora com esse negócio de Internet of Things e IoT, que essas coisas, essas tecnologias estão sendo embarcadas e dentro dessas plantas, a gente vê que muita coisa ainda é, é parecida com aquilo que desde o início, né, desse monstro de segurança, desse rolo compressor que pegou todo o mercado de segurança da informação. Então, eu, às vezes, até conversava com um amigo e falava assim, puta, os IoTs e muitos equipamentos nos levam de volta para a década de 90, né? Onde a gente tinha aqueles buffer overflow bobinho que qualquer um sabia fazer um código, explorava, e hoje em dia a gente vê isso acontecendo em algumas plantas. Mas também não é bom generalizar. Tem muita gente que está levando em consideração muitos aspectos. A gente tem lidado com alguns clientes, eu tenho contato com algumas pessoas, alguns profissionais, e a gente vê que eles estão levando essa cultura de segurança, de isso cibersegurança, tem, é. A para gente fez dentro exercício Guardião Cibernético, né? Ano passado do Exército, vai ter esse ano de novo, e estava em peso, né? Em empresas, setor de águas, transporte, aviação, né? Energia, né? Energia estava lá, transportes, pessoal em peso, pessoal investindo, e não só com essa questão de segurança, mas resposta a incidentes também. Então um investimento, você tem aí várias pessoas trabalhando, né, assim como o CISO, não só o CISO de TI, mas o CISO de OT também, né? Então realmente você tem um é, investimento, né? Você tem é, uma evolução. É que infelizmente é lento, né? É lento, E mas você vê um merge, né? Mas já é o primeiro passo. Você vê, por exemplo, há agora uma concatenação, né? Existe um merge dessa cultura, né? Muitas áreas hoje em dia, muitas empresas já estão pegando essa área de OT, está passando e está agrupando com a área de IT e criando esse núcleo onde as pessoas vão ter expertises diferentes, visões diferentes, mas com o mesmo objetivo. O que é legal, o que eu acho legal pra caramba, que são experiências, idades, visões de mundo diferente, tudo fazendo uma congruência para um objetivo maior, que é a parte de segurança. Então, eu acho que tem uma luzinha aí no final do túnel, Marcelo, apesar das notícias não serem muito boas para essa galera, né? é. Só, mas de repente essas notícias acaba assustando o pessoal, acaba sendo assim o estímulo negativo, mas enfim, mas o estímulo para esses, né, esses fabricantes realmente mudarem aí os seus processos e melhorarem, né? É, E agora, o que eu vejo disso aí é que enquanto isso não acontece, o investimento realmente é em playbook de detecção, resposta a ataque, a incidente, né? Não tem jeito, tem jeito. Tem que estar os caras têm. monitoração e resposta a incidentes, não tem jeito. É, assim, uma das coisas que eu acho que é a recomendação que a gente sempre dá é esteja sempre a par do que está acontecendo, isso é fundamental, e a gente está vendo que há uma migração.
principalmente para essas áreas estratégicas, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, do exercício Guardião Cibernético, são áreas estratégicas de infraestrutura crítica para a economia, até para o dia a dia, né? De um país, de uma nação. Então, é importante que isso daí seja levado em consideração. Você está ciente do que está acontecendo, fazer investimento, buscar. Mesmo com investimento, as pessoas às vezes sucumbem. Sem investimento é certeza pura. Porque a grande pergunta não é se eu vou ser comprometido, é quando eu serei comprometido. Quanto mais eu conseguir tardar isso, e aí vem aquele papo que a gente sempre teve, né? Que há algum tempo atrás a gente estava falando sobre isso, e eu estava até conversando com o Cisa essa semana, e tudo que a gente falava há 3, 4 anos atrás, a gente vê agora se transformando numa mensagem corporativa, né, de alguns fabricantes, até o que a gente trabalha, que a gente chama de resiliência. A resiliência não é como você responder a uma situação adversa, é como você absorve e como você lida com essa situação adversa, seja respondendo, seja mitigando, seja convivendo. Mas isso é uma resiliência, você manter as coisas ali sempre fluindo, né? Transparente para que isso não tenha impacto. Então, o tempo de resposta, o tempo de como você vai lidar com essa situação adversa, isso faz a diferença, vai fazer a diferença. Então, Então, eu acho que tem- esse tema é legal para o nosso próximo papo reto, né? Resiliência. O que você acha? bora. O próximo capítulo da saga será resiliência. Resiliência. Em OT, em TI, em qualquer coisa. Na Em, vida. em tudo, em tudo. Resiliência é bom para tudo. Então é isso aí, gente. Então, obrigado aí quem passou aí os últimos 25 minutos ouvindo a gente. Deixa seu comentário, se você gostou, compartilha. A gente vai ver como é que vai botar isso daí no canal. Provavelmente você já deve estar assistindo isso no YouTube. Deixa seu comentário, segue a gente. Aquela coisa toda que É, que sempre blogueirinho fala. fala, que youtuber fala. A gente já vai deixar aqui. A gente vai depois criar um scriptzinho para a gente poder ler no final. Por enquanto vai ser dessa forma Beleza. mesmo. Então, É isso valeu, aí, Nelsinho. pessoal. Boa noite, cara. Tchau. Tchau aí, Valeu, pessoal. pessoal. Abraço.